Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do É Coisa Séria, um programa para te ajudar a viver mais melhor. Eu sou Fabiana Losnack. E eu sou a Júlia Haguihara. Seja muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, compartilha com os amigos, curte, comenta muito e vamos para mais um episódio. Bora cuidar da pele e do cabelo hoje. Com certeza, gente. Dr. Daniel Avalos, obrigada por ter vindo. Seja bem-vindo. Isso, prazer. Agradeço muito o convite. A gente poder falar um pouquinho sobre a área que a gente atua todos os dias. Aí. Exato. Legal. Doutor, algo que a gente sempre quer saber muito é o porquê da escolha da medicina, depois o porquê da especialização em dermato. Eu sei que o senhor ainda tá estudando um monte de coisas, não para, né? Sim. Conta pra gente da sua trajetória. Perfeito. Bom, desde criança, sempre quis ser médico, filhos de pediatras, então já tava tem acompanhando influência. já. Acompanhava consultório desde criancinha, tanto que pediatria foi a primeira área que eu descartei fazer. Me traumatizou. Ai, traumatizou. Mas eu queria o gosto de exercer medicina, de poder ajudar de alguma outra forma, né? Joia. E aí sempre quis, desde criança, cursinho, insisti, tentei bastante em várias faculdades, ficava com aquela meta de sempre ir longe. E aí acabei passando, realizei esse sonho, concluí, fiz aqui em Campinas mesmo. Legal. Quanto tempo, Sim. doutor, de estudo pra passar? Né? Porque é Ixi, muito difícil, né, muito doutor? tempo. Fiquei Acho 3 que a anos. maior... Sim, fiquei 3 anos estudando, mais a faculdade, fora o contínuo que não para mais, né? Sim. Mas o grosso, assim, foram esses anos todos. E aí, eu sempre, ainda na parte de infância, né? Eu achava engraçado ver o Dr. Ray na TV. Ah, legal. eu também. Assim, não pela qualidade necessariamente do que ele poderia oferecer, mas sempre achei muito lúdico aquilo. Falei, nossa, eu quero estar na TV, quero, sei lá, ter aquele engajamento que ele tinha. E aí, por muito tempo, eu gostei da área estética por conta disso. Ele, né, fazia aquela imagem mais do cirurgião plástico, tudo. E aí, sempre gostei bastante da área estética, né? Não só estética de procedimentos, mas a área estética mais reconstrutiva também. Durante a faculdade até estagiei alguns estágios de queimados, estágios Nossa. de pacientes que são mais... A parte da plástica que não é tão estética, vamos dizer assim. E na dermato também, ambulatórios que não eram de procedimentos, mas sim doenças, hanseníase, doenças que são mais complexas, vamos dizer assim, né? E, enfim, aí depois disso... Fiquei oscilando muito ali, pensando muito, na verdade, no final da faculdade, entre fazer algo puramente cirúrgico, né? Que seria talvez a área da plástica, ou fazer algo que tivesse também parte cirúrgica, como na dermato, e parte clínica. Então, eu acabei indo mais para esse lado. Fiz pós-graduação em dermatologia em São Paulo. E agora também acabei de concluir pós em tricologia Uau. médica, né? E transplante capilar. Que é uma área também que está super promissora agora. Eu gosto bastante dentro da área... da dermato mesmo, dos acometimentos capilares, doenças do couro cabeludo. Eu acho que mais isso. E o que te levou pra isso, doutor? Que te encontrou nessa área do cabelo? Do cabelo, eu sempre tive uma vaidade pessoal até, que sempre me chamou a Eu ia atenção. falar isso. Olha o cabelo. É para Não, fala sério. humilhar as pessoas carecas? Ou o senhor não passou pela adolescência com essa pele de bebê? Pode contar. Não, eu sempre procurei me cuidar desde de criança, assim... Pelo menos um protetor, já comecei a fazer laser na Nossa, adolescência. começar com Jura? protetor É, foi porque venceu, né? Já começou com vencendo na vida. Porque, gente, odeio passar protetor, mas tem que passar, né? Exato. Quando vira rotina, fica fácil. E sempre gostei, né, dessa parte mais de cabelo mesmo. Também tinha que pensar ali na questão de mercado também, área de atuação. Então, é uma área que há poucos anos está surgindo, poucas pessoas estão tendo esse conhecimento, esse tipo de atendimento. E, enfim, transplante capilar eu conseguiria conciliar as duas coisas, porque Exato. tem a parte cirúrgica, tem a parte de consulta, conversar com o paciente, de prescrição. E juntou o melhor dos dois mundos ali. Nossa, Uau, muito bom. incrível, né? Doutor, mas assim, o que pode fazer pra prevenir a calvície, né? Principalmente homem, porque olha, o meu marido, 20 anos, já tá com 2 entradas, e ele já fala assim, Júlia, eu quero fazer um transplante, ele fica super incomodado, isso vem de família, né? Sim. Então assim, como prevenir isso? Sim, é fundamental que, mediante qualquer alteração, um incômodo estético que seja, o paciente percebendo que está com uma entradinha, que está ficando mais rarefeito, já procure um atendimento, porque assim, a gente sempre prefere o paciente que está começando com o quadro do que o que já está o quadro avançado, às vezes numa
possibilidade só de transplante, pouca resposta com tratamento oral ou intradermoterapia, enfim. E esse paciente que vem no começo é o melhor, porque a gente consegue orientar. Às vezes é um paciente que está mais focado, com mais disciplina, ele quer a resolução mais rápida, quando é um paciente às vezes mais jovem também. E é um paciente que tem que ter essa orientação de que tem componente genético, então, pai, avô era careca. Não necessariamente você vai ser. Sim, mas há muita chance. Já pode começar a se cuidar, então. Exatamente. Na adolescência, você acha que já pode começar com os cuidados? Já tem alguns indícios, claro que varia de cada caso, mas a gente pega muito o paciente adolescente, 13, 14, 15 anos, já começou a passar pelo boom hormonal, de acne, de pelos, e já começa a dar alguns sinais de hiperandrogenismo, sinais de que pode estar evoluindo com uma alopecia androgenética mais pra frente, que essa alopecia é mais comum do homem mesmo, né? Com as entradas, tudo. Então é muito bom esse cuidado, ter essas sutilezas, às vezes, de perceber, de ver que está incomodando para já começar a tratar. Os resultados são muito mais eficazes quando a gente faz um tratamento precoce e já identifica isso no começo. Até um alerta para os pais, né? Sim. Porque às vezes os pais já sabem, ou até sofrem. Leva como um tabu, né? Não, tá estressado. Eu acho que não precisa, né? Sempre tem uma desculpa ao invés de tratar a androgenética, né? E principalmente para outros acometimentos até mais simples, que às vezes a criança acaba tendo, a gente pega muitas lesões fúngicas, tínia, em couro cabeludo, muita dermatite seborreica, caspa, né, que a gente fala, que às vezes os pais acabam não dando atenção, é uma caspinha, vai passar, enfim, a criança, a gente vê muito piolho, né? Sim, então, assim, criança coçando a cabeça, fica lá semanas com aquilo, tem a questão do contágio, do convívio da escola. Então, tudo isso que a gente conseguir identificar, mesmo quando criança, só tem benefício, né? E, doutor, quais são os cuidados que o pessoal de casa pode começar a ter para essa prevenção, para esse cuidado com couro cabeludo? E se serve para homem e para mulher, né? Qualquer pessoa? Principalmente, assim, cuidados quanto à alopecia androgenética, por exemplo, que é a alopecia ali, uma das mais frequentes, tanto em homem quanto em mulher, mas mais em homem, é a gente já começar a ter uma rotina seja desde o shampoo que você passa, do corte de cabelo, do que você faz de procedimentos no cabelo, isso interfere bastante também, principalmente para a mulher. Então, quanto mais alisamentos fizer, mais procedimentos, alguns tipos de coloração mais fortes, tudo isso influencia para um prejuízo na qualidade do fio. E, consequentemente, numa queda, num avanço de uma doença capilar mesmo. Mas é importante, principalmente, a gente ter inicialmente, né, ter esse diagnóstico do que a pessoa tem ou pode estar apresentando, se é uma queda, se é uma alopecia androgenética, se é um fungo, se é um piolho, enfim. A gente tem que ter essa destreza de ter esse diagnóstico precoce. Alguns diagnósticos em crianças são mais difíceis do que em adulto, porque coça ali, tudo pode, uma lesão só, mesmo em paciente mais adulto, assim, nem todas são tão clássicas quanto a gente vê. Então, tem que ter um estudo complementar com tricoscopia, dermatoscopia. A gente faz até alguns testes terapêuticos, algumas medicações. Em último caso, claro, acaba quando no diagnóstico não está tão claro, faz uma biópsia, que aí dá um norte ali um pouco mais preciso pra gente, né? Mas quanto à prevenção, acho que, assim, não tem nada muito efetivo de, vou evitar. Tem algumas coisas que a gente sabe que diretamente vão influenciar em queda de cabelo e vão influenciar na alopecia androgenética, questão hormonal, tanto para homem quanto para mulher. Quadros inflamatórios infecciosos, então Covid, a gente está tendo bastante agora queda de cabelo, eflúvio, né? Que é o sinônimo pós-Covid. Uso também de alguns tipos de anabolizantes, testosterona. A gente acaba vendo bastante o avanço dessa alopecia androgenética em alguns homens também. Não dá, então, pra combinar ficar forte e ter Exato. cabelo? Tem que escolher, um dos dois. Ou fica forte e faz o transplante, né? Exato. Ou bodybuilder careca. Classiquinho, ou com as tatuagens. Ou faz tatuagem ou faz o transplante capilar. Isso que eu queria perguntar. Sim. Como que funciona o transplante capilar, doutor? Transplante, assim, a gente recebe muito em consultório o paciente que já vem com aquela ideia, já viu, já pesquisou e acredita que para ele a única opção é o transplante. Seja porque o pai é careca totalmente, o avô, e dependendo até o grau de alopecia que o paciente tem, ele mesmo acha que só o transplante vai resolver. Só que na prática não é bem assim. A gente tem que ter a indicação do paciente para fazer o transplante, preparar esse paciente antes, né? Então, assim,
Muitos locais, o paciente vai lá, paga, faz um transplante, não tem um cuidado nem pós-transplante e nem fez um preparo pré. Então, isso compromete muito a qualidade do transplante. Não é só colocar o cabelinho. Não, tem que ter todo um cuidado, um acompanhamento. A gente preconiza pelo menos 6 meses, 1 ano de acompanhamento desse paciente ali. Nossa, é na longo, risca. né? Até a gente vê, olha, deu para recuperar isso, deu para tratar isso, tá satisfeito. Em muitos casos o paciente já fica satisfeito. Então, não precisa progredir para algo tão invasivo, algo tão caro. Certo. Mas em alguns casos a gente acaba realmente não tendo muitas opções, muitas ferramentas. O paciente não teve uma resposta tão boa, ainda que seja assíduo, um paciente compreendido, esclarecido. E o transplante acaba sendo uma opção bem importante, bem viável. Tá. Mas que tem que ser conversado com o paciente. A gente tem que alinhar principalmente a expectativa do que o paciente espera, deseja e como ele quer ficar, o que ele vê, né, lá na frente. Porque ele pode estar vislumbrando algo, por exemplo, um cabelo de um jeito que não é o perfil fisiológico do rosto, é isso? Exato, também. Muito paciente vê ali pessoas famosas, celebridades, uma revista. Fala, doutor, quero um cabelo igual ao seu. Expectativa é igual do doutor. Isso, é realidade, não vai dar. Não é, volta pra casa, filho. Por quê, doutor? Daí o formato do crânio é diferente? Como que é? O formato dita principalmente a técnica pela qual vai ser feita a marcação do paciente. Então, a gente percebe muito transplante que às vezes fica com aquele aspecto de artificial, porque pecou-se nessa etapa de fazer o formato da cabeça do paciente. Tem que ter algumas coisas que a gente tem que considerar. Então, tem entradas, vamos dizer assim, né? Os recessos de alguns pacientes que são deles. Desde criança, você vê foto, é o formato da cabeça dele. Não adianta querer completar aquela área com cabelo, que não vai ter uma resposta estética tão natural. E principalmente a gente dá o cuidado, né? Pra gente não perder esse transplante. Hoje a gente vê muito caso, o paciente fez 2, 3, 4 transplantes. Não acredito. Nossa. Como assim? Gastou-se uma fábula de dinheiro. Tem pacientes que fizeram aqueles transplantes mais antigos, né? Com a técnica FUT, que é aquele que a gente cortava, ficava uma cicatriz atrás. Hoje a gente usa muito o FUI, que é a extração de cada folículo, 1 a 1 mesmo, então fica uma cicatriz mais estética. Sim. E a gente consegue dar uma cobertura mais personalizada, vamos dizer assim, mais específica para o paciente. O que pode acontecer, doutor, para esse cabelo cair e ter que fazer de novo? Não consigo compreender. Sim, não ter os cuidados. O paciente transplantado, ele continua tendo um quadro basal de uma alopecia androgenética, que é a doença que ele tem. Se a gente não estiver controlando essa doença, estabilizando e ajustando, o progresso da doença vai continuar evoluindo. Mesmo sendo outro tipo de folículo. Exato. O transplante, geralmente, o que está ali, ele é mais duradouro. Ele não acaba tendo comprometimento. É um folículo que não sofre tanto com a doença. Só que as outras áreas vão continuar progredindo. Então, às vezes, o paciente faz um transplante em região de fronte, corrige as entradas. Só que aí, atrás, começa a dar uma evolução que teria naturalmente. Só que se ele não estiver tratando, vem mais rápido, né? Não vai frear isso. E, doutor, quanto tempo mais ou menos dura uma cirurgia de transplante capilar? Nossa, deve ser metódico, né? Ali depende da área que a gente vai ter, principalmente da quantidade, né? O número de folículos que a gente vai transplantar. E da área onde vai ser extraído. Então, quando a gente pega geralmente a área doadora mais na região posterior da cabeça, é um tempo. Quando a gente pega, às vezes, paciente que a gente tem que explorar peito, costas, pegar folículos do corpo, é um pouco diferente. Eu não sabia. Mas é um tempo assim, preconiza-se um bom transplante com calma, com o número de pessoas adequado na equipe, com técnica, pelo menos ali um dia inteiro, vamos dizer assim. Começa de manhã. E a anestesia geral não é local mesmo, a anestesia da pessoa? A gente pode fazer de várias formas, né? Tem anestesia só local mesmo, eventualmente uma sedação mínima para o paciente, só para ele ficar mais sonolento ali. E também tem sedações que a gente faz com anestesista em sala mesmo, que aí já endovenosa, tem um controle maior de sinais vitais, monitorizada, o paciente já fica num grau mais profundo mesmo de consciência, assim, né? Mais inibido, vamos dizer assim. E não influencia no transplante em si, né? É só o método de relaxar. Exato. A técnica permanece a mesma. E aí vai muito da técnica de cada médico, do que cada serviço oferece também. Serviço que a gente vai fazer uma anestesia com anestesista sempre fica um pouco mais caro, né? Então tem que pôr isso na balança. Mas sempre o paciente é um pós-operatório bem tranquilo. Então, uma dor leve, controla com anti-inflamatório, remédio para dor,
Tem uma Nada idade mais. mínima e uma máxima, doutor, pra estar fazendo? Por exemplo, uma pessoa idosa pode fazer o transplante? Pode. Sempre o idoso a gente tem que ter o zelo, né? De saber se de fato vai ser um paciente que vai conseguir fazer o tratamento, né? Continuar tratando pós-transplante. Às vezes tem muitas doenças de base, comorbidades que ele tenha que podem interagir alguma coisa ali com os medicamentos que a gente geralmente vai propor para ele. Então, tem que ter uma amarração ali com o cardiologista, com o neuro, com o geriatra dele para ter um tratamento mais específico. Completo, Nem né? tudo vai ser o ideal para ele do que a gente faz de protocolo, vamos dizer assim. Cada paciente vai ter que ter um tipo de tratamento. E para idade mínima, não me lembro de ter assim na literatura, mas tipo, eu já vi cirurgia de paciente com 17, 18 anos, com graus avançadíssimos de alopécia, que já estavam aptos ao transplante. Tá, entendi. Doutor, você acha que a alimentação, o estresse influencia nessa queda de cabelo e também no cuidado do pós? Sim. Alimentação, claro, toda a fonte de nutrientes que a gente tem, né, de aporte nutricional, interage diretamente com a qualidade do fio. O cabelo é uma das últimas coisas que o corpo vai querer priorizar. Então, claro que você vai priorizar outras coisas, músculos, massa magra, mas o cabelo tem que ter, sim, um aporte mínimo de nutrientes para que ele seja saudável, né? Uma proteína, então a gente tem que ter uma nutrição importante para ela, específica para ela. Para queda, dependendo do quadro que está originando essa queda, o eflúvio, a alimentação até não interfere tanto, porque alguns eflúvios são bem pontuais. Então, questão de estresse, ansiedade, que todo mundo hoje passa, né, por uma situação dessa no dia a dia, são as principais causas que a gente vê em consultório. Assim, doutor, tá caindo há 3 meses. Aí você pergunta, passou algum estresse, alguma coisa? Teve um divórcio, perdeu alguém na família, tá estudando para faculdade. Tudo isso daí interfere diretamente, independente do que a pessoa tenha de histórico de saúde. Certo. Bacana. E aí é importante suplementar esse paciente, doutor? O que o senhor costuma Mesmo com fazer de transplante, rotina? você suplementa? Sim, a gente tem que avaliar, claro, com exames laboratoriais também, né? O que o paciente tenha de déficit, uma suplementação mais direcionada, personalizada para ele. Sim. Tem alguns exames hoje que a gente pode partir também, mais para essa parte ortomolecular, mineralograma, que são exames mais a fundo, que detectam ali mais vitaminas, nutrientes, mais específico do que está em déficit, para a gente suplementar. Legal. Principalmente para a gente ter um cabelo com mais qualidade também, né? Não adianta só nascer um cabelo novo, mas a gente tem que ter um cabelo duradouro e com saúde. Forte e saudável, né, Exato. Muito bom. Doutor, eu sei que todo bebê dá trabalho, eu tenho um bebê em casa. E aí, essa pessoa em casa, né? Ela acabou de tá cheio, sei lá, de bebês ou folículos novos, não sei. Quando tá transplantado, tem alguma coisa que ele tem que ficar, por exemplo, internado? Ou não? Ele pode ir pra casa e vida normal? Sim. Como que é essa rotina de pós? Sim, geralmente o pós é bem tranquilo, o paciente vai embora no mesmo dia, né, para casa. A gente sempre orienta que é bom o paciente trazer algum acompanhante esclarecido, porque a gente passa as orientações no fim do dia. O paciente está ali já tá anestesiado, grosso. às vezes está com sono, e não pode voltar dirigindo, por exemplo, tem algumas ressalvas. E a gente sempre deixa documentado, né, tudo que... Orientações básicas de limpeza, varia de cada serviço também, de cada local, mas... Geralmente a primeira higienização do cabelo, o ideal é que seja na clínica, no consultório mesmo, assistida. Senão o paciente chega em casa, passa a bucha, perdeu tudo no dia seguinte. Ok. Então tem que ter esse Então ele cuidado. vai aprender, talvez ali, né, a fazer em casa. A gente tem algumas orientações de posição, tem que ficar ali alguns dias dormindo quase que sentado assim, para não ter, né, risco de mexer, virar durante o travesseiro, durante a noite, né? E isso daí comprometer o transplante, né? E o resto são cuidados mais assim, né? Atividade física, essas coisas, alimentação, o mais básico assim, além das medicações que geralmente o paciente vai ter continuamente ali após o transplante. Tá. E, doutor, o cabelo que tiver que cair, ele vai cair independente? Por exemplo, mesmo que a gente cuide, suplemente, ele já tá fadado a morrer? Ou não? A gente consegue, sei lá, aumentar a vida dele ou aquele folículo, não sei. Sim. A gente consegue melhorar isso. Dependendo do quadro, a gente tem sim, principalmente como trabalhar a fase anágena do fio, que é a fase onde vai ter a queda ali depois. Algumas medicações, como minoxidil, por exemplo, interferem nesse processo.
tem alguns casos que a gente não consegue evitar. O que ia cair mesmo. Até mesmo minoxidil, a gente chama de efeito shedding, né? Quando o paciente com a alopecia androgenética começa a usar, a gente orienta que pode acontecer, não é em todos, não é uma regra, mas pode acontecer de cair um pouco mais de cabelo. Então, isso pode até assustar o paciente, porque esse efeito daquele fio que já ia cair, ele já cai antes. Ele já sepulta ele para já vir um fio depois novo. Melhor. Exato. Que legal. E a alopecia areata? É algo, pelo que eu estudei, é muito emocional, assim, né? Muito trauma envolvido. Normalmente a gente consegue a recuperação desses fios ou não? Já é um caso certo de transplante na área? Não. A gente consegue recuperação sempre, não sempre, né? Mas na maioria das vezes, muito eficiente. A gente tem que tratar a causa, o agente estressor, geralmente está relacionado à questão emocional. Trabalhando isso, claro que tende a normalizar, não é a única solução. O paciente tem uma placa extensa, a gente tem que trabalhar nessa placa, fazer uma corticoterapia tópica, intralesional, e acompanhando ele, ver se não tem nenhum outro fator predisponente que pode estar gerando essa placa, outra doença autoimune. Mas principalmente tem uma resposta boa. Demora, mas a gente tem uma repilação. Ouvi dizer que demora muito. Vai um tempo, depende de cada paciente. E principalmente é um paciente que, uma vez que tem a placa, tem que estar sempre acompanhando com o tricologista, com o dermatologista, periodicamente. Então a gente pega muita placa em criança, às vezes que está passando pelo divórcio dos pais, tem muito estresse em casa, uma dinâmica familiar às vezes comprometida, e já começa a desenvolver essas placas. Certo. Mas responde super bem. Tem eventos estressores pontuais que podem desenvolver. A gente tem muito a areata universal e total, que pode cair todos os pelos do corpo, inclusive. Então, na pós-graduação, a gente tinha um paciente que ele teve um trauma de moto, foi para UTI, teve um acometimento super severo, e ele conseguiu desenvolver vitiligo e alopecia universal. Por que é isso, doutor? Vitiligo no acidente de moto? Pelo mesmo mecanismo ali de estresse, o corpo reage de uma forma hiper exacerbada, vamos dizer assim. Isso é reversível ou não? O vitiligo não. O vitiligo não. A gente trata, acompanha, mas é uma doença progressivamente, né, que vai acometer ali o pigmento. Agora, a alopecia, em alguns casos são casos mais difíceis, esses quando a gente tem um comprometimento de placas maiores. Precisa, às vezes, não só de medicações tópicas, mas remédios via oral, imunossupressores, imunobiológicos, e aí a gente vai escalonando esse tratamento. E dá pra fazer um transplante em outras áreas? Por exemplo, uma pessoa com falha de barba, quer ter um barbão, ou quer ter pelo no peito, não sei. Sim. Vai que queiram, né? Meu cada marido louco, tira, mas cada um... louco, né? Mas dá, doutor? Sei lá, um pelinho no nariz. Sim, a gente hoje tem uma procura muito grande de área de barba. Às vezes homens que já têm um cabelo ali, né, satisfatório, sem nenhum incômodo, quer completar falhas de barba. Principalmente quando já não respondeu a minoxidil tópico, tem questão genética também, às vezes não vai desenvolver mais que aquilo, não tem folículo, então não tem o que crescer. Sim. E outras áreas do corpo, né, extrafaciais menos, mas a gente tá vendo bastante agora sobrancelha, principalmente o público feminino que já fez micropigmentação, já fez vários tratamentos. Eu fiz uma 2 dias atrás. Semana, né? E tá tendo bastante, é um procedimento aí bem mais rápido, bem mais tranquilo, né? Mas dá pra tratar, né? Dá pra fazer, tratar, legal. tem a solução, né? Agora, doutor, uma incógnita. Homem careca e barbudo e homem cabeludo sem barba. Tem explicação pra isso? Ali é mais por componente genético também, mas hormonal dita bastante isso. E a gente vê bastante, né? Às vezes, principalmente o pessoal mais de academia, que tá tendo alguma suplementação de testosterona e tal, acaba tendo, às vezes, uma barba fechada, aquela barba viking, assim, quase. Davi, mas homem da caverna, cabeça, meu marido. Só que sem cabelo. E já o irmão dele, muito cabelo e a barba toda falhada. Sim. Não tem barba. Exato. Ali é mais principalmente componente hormonal e genético. Não tem uma regra. Tem família, justamente, que às vezes o irmão é assim, outro é diferente. E é individual de cada vida, um. meu filho. Cada um com seu fardo, né? Exato. Você que lute. Muito bom. Doutor, e junto, assim, dá pra a pessoa, não sei, ela já vai fazer um combo? Você trabalha dessa forma? Trata a pele, já trata o cabelo? Ou o senhor costuma separar? É mais ou menos a mesma linha que o senhor aplica tanto para o tratamento de pele quanto capilar? Sim, são pacientes que a gente acompanha
em conjunto, na dermato, principalmente o paciente de cabelo, ele marca consulta com o dermatologista, né? Inicialmente, independente da queixa, seja de queda, de alopécia ou de uma caspa, uma dermatite. E a gente acaba tendo esse cuidado, né, dele não só tratar a causa de cabelo, mas a gente pergunta, investiga o que ele usa de rotina, o que ele se expõe muito ao sol, pega o antecedente que ele já tenha tido de doenças familiar, tudo isso conta muito pra gente ter um tratamento mais global para aquele paciente, tratar cada queixa que ele trouxer, claro, né, mas a gente tem que dar uma revirada do avesso ali para ver se não tem nenhum problema, às vezes questionar. A gente pega muito paciente, às vezes, com uma queixa que não tem nada a ver. Uma queixa de acne, de espinha. E aí você vê, pô, mas o cara é muito jovem, já tá com uma entrada ali mais marcada. Aí não custa perguntar, e seu pai, seu avô, como é que é? Já fez algum tratamento? Acho que a gente tem que ter essa visão mais ampla do paciente. Nossa, sim. Muito bom, né? Porque daí ele já é um médico pra chamar de seu, né? Ele já meio nunca mais, a pessoa vive no consultório dele. Porque uma pele bonita, um cabelo top, o que a pessoa vai querer da vida? Mais nada, né? Doutor, eu lavo o cabelo todos os dias. E, frequentemente, por ser mãe, eu durmo com ele molhado. Isso faz que o cabelo tenha a ver? É mito? Como que é? Sim, é controverso. O pessoal já fez alguns estudos, né? Não só com médicos, mas... com biomédico, com o pessoal da microbiologia, para ver se tinha alguma alteração ali pontual. Já caiu um pouco por terra. Hoje é mais mito que vá ter algum prejuízo para queda de cabelo. O que pode acontecer se tem uma infecção fúngica, por exemplo, porque o cabelo ficou úmido, porque a roupa de cama às vezes já estava mais tempo ali, já transpirou, já tem uma cultura ali de micro-organismos. Mas, dormir com ele assim, o cabelo vai ficar ruim, vai perder qualidade, ou vai cair, já não é tanto. Legal. E assim, doutor, por que tem mais queda de cabelo masculino do que feminino, assim, em relação à calvície? Sim. Tem essa diferença? Tem. Claro que mulheres sempre tem quadros de alopecia androgenética feminina, né? Que são essa com as entradas, com a rarefação, que são muito mais avançadas, vamos dizer assim, tem um comprometimento muito maior em mulheres do que em homens. Mas principalmente pela questão hormonal mesmo. Questão de testosterona, de hidrotestosterona, que são os precursores ali, que o homem vai ter mais mesmo. E vai comprometer para que tenha um avanço da alopécia, da questão hormonal, diminuindo o cabelo com o passar dos anos, né? As mulheres também têm alguns quadros mais ginecológicos, alterações hormonais que podem interferir nisso. Por isso que a gente sempre anda junto ali com o endócrino e com o ginecologista, quando é paciente feminina, para ver se não tem nenhum déficit. A gente às vezes faz uma solicitação de exames, um tratamento até algum limite, né, da nossa área, da nossa especialidade, que a gente tem que complementar com um colega. Ela usa tal anticoncepcional, será que isso compromete? Tem esterectomia prévia? O paciente está investigando com endócrino uma síndrome metabólica, alguma doença muito diferente, tireoide, influencia bastante em cabelo. A gente tem sempre que ir casando, amarrando ali. Legal. As especialidades também. E assim, qual foi o caso mais cabeludo que você falou assim, gente, agora saber da vida do cabeludo ou sem cabelo? Não, que você ficou, tipo assim, você ficou assustado ou que deu pra reverter o caso e foi um sucesso. Conta pra gente um pouco. De reverter, a gente vai mais para as alopécias não cicatriciais. As cicatriciais já são quadros mais avançados, prognóstico um pouco pior, justamente por ser cicatricial, então às vezes não tem, né, aquela recuperação, a gente dá uma freada nela, mas tem um comprometimento estético e psicológico do paciente muito maior. Mas pacientes com alopecia areata, placas grandes, extensas, areata, paciente que às vezes tinha até uma sobreposição de doenças, então é um paciente com alopecia areata, com eflúvio porque teve Covid, tá com uma dermatite importante tratando também com fungo. Então esses que são mais cabeludos, no grau de dificuldade, demandam mais tempo, porque às vezes a gente não consegue tratar tudo numa primeira consulta. Tem que, hoje vamos tratar o fungo, depois a gente vê a queda, depois a gente vê a questão hormonal. Tudo tem que ser sequenciado, assim. Mas não tem um caso específico, assim. Eu já vi casos muito... É que são tantos, né, doutor? Exato. A gente já vê muitos casos avançados que responderam super bem com medicações simples, sem procedimentos muito invasivos. E é bom entrar nessa área da medicina porque você muda a autoestima da pessoa, né, doutor? Exato. Às vezes é uma pessoa, sei lá, que tá depressiva, que acha que não tem mais solução pro caso dela, mas às vezes até tem, né? Exato. É isso que eu gosto muito de trabalhar nessa área, principalmente pelo que o paciente traz pra gente, não só da patologia, da doença dele, mas o que ele já tem, vamos dizer, de trauma, de dano.
principalmente com o incômodo estético, o desconforto dele. Às vezes o pessoal justamente, tô com uma calvície, tô com uma espinha, vou ter problema no relacionamento, as pessoas não vão me achar bonito, tem muito isso. Eu até brinco com um amigo meu melhor amigo é psiquiatra, e a gente fala, cara, a gente tem que ter um consultório junto, porque por favor, meus pra pacientes ontem, né, passam com doutor? você. Hoje em dia, assim, todo paciente que tá às vezes com eflúvio porque tá estressado, tá com ansiedade, tem que passar com o psiquiatra, tem que fazer uma psicoterapia, tem que acompanhar em conjunto. Não adianta também eu ficar só suplementando, fazendo um monte de medicação, procedimentos, se ele não tratar a causa, que às vezes é uma causa simples de tratar, né? Com o especialista correto. Nada que um Rivotril não ajude, né? Um Rivotril já nasce um monte de cabelo, fica zen. Sim. Entendi. Doutor, e tem alguma coisa que você tenha feito ou deixado de fazer que te traz arrependimento ou que você se arrepende hoje? Em que sentido você diz? Na medicina? Na medicina. Algum caso, alguma especialidade, algum caminho, alguma coisa que você fez ou deixou de fazer e que te traz arrependimento? De especialidade não, me encontrei. É exatamente isso que eu quero fazer. De tratamentos, a gente sempre tem que trabalhar com uma margem de casos que não dão certo. Às vezes não porque a terapêutica foi errada, porque você passou remédio errado, mas porque o paciente simplesmente não respondeu. O paciente às vezes não toma a medicação do jeito que foi preconizado. Na dermato e na tricologia a gente trabalha sempre com retornos, né, em consulta mais espaçados, porque tudo demora. Cabelo, nossa, pra você ter uma melhora, independente do quadro, a gente tem que ver o paciente ali com 3 meses, 6 meses. Então, o próprio transplante, né? O resultado ideal dele é a partir de 1 ano, 1 ano e meio. Nossa, então, a pessoa tem que ter muita paciência, exato, tem que ter paciência. Que é o mais difícil, é onde às vezes o paciente acaba se descuidando. Não tô vendo resultado, não melhorou, vou deixar de tratar. Então, é mais por isso. Mas a gente, assim, né? A gente fala que o médico bom mesmo é o que tem um monte de paciente que já deu errado, que você já viu que não resolveu. Você não pode fugir do que está preconizado na literatura, lógico, inventar um tratamento mirabolante, porque não vai dar certo. Mas a gente sempre tenta personalizar o nosso tratamento. Se eu fizer isso e depois isso, se eu fizer aquilo, se eu passar só essa medicação, se eu fizer um procedimento menos invasivo, a gente vai tendo esse tato ali. E aí isso vai nortear, né, as condutas dos seus protocolos, o que você vai ter de rotina mesmo no consultório. Ótimo. Doutor, se você pudesse, assim, deixar um recado pro pessoal de casa, de rotina com cabelo, até mesmo essa questão da alopécia, da calvície, que pudesse ajudar o pessoal de casa, trazer talvez um pouco de esperança, né? Que tem algo para falar para essas pessoas. Sim, perfeito. Importante a gente pontuar para esse paciente o diagnóstico precoce, então ele tem que trazer essas queixas para a gente o quanto antes. Os pais têm que identificar isso na criança ou no idoso, enfim. Tem que ser pontuado isso daí para que o paciente chegue até nós. O paciente chegando para a gente no consultório, aí sim a gente consegue, né, trabalhar esse paciente, trabalhar as expectativas dele. Acho que isso é fundamental, principalmente para o paciente de transplante, graus de alopécia mais avançados. A gente tem que ter essa multidisciplinaridade com outras especialidades também. Às vezes é um paciente que já chega encaminhado do colega, porque da parte dele já está tudo certo, ele quer uma opinião, quer uma coisa mais específica. E o paciente tem que ter... Acho que assim, o mais difícil para eles é justamente essa questão da paciência, saber que são tratamentos demorados. Mesmo um tratamento de caspa, não é um dia de shampoo de caspa que você vai resolver, muito menos uma alopécia, uma areata, enfim, eflúvios, né, que são prolongados. E o paciente tem que ter, acho que, uma rotina, igual a gente tem uma rotina de skincare para o paciente que quer cuidar do acne, de uma pele com menos colágeno, com menos viço, com manchas. O paciente também tem que ser regrado quanto a isso. Então, se ele tem que tomar um remédio, se ele tem que passar um remédio, tem que fazer corretamente, né? Como está preconizado na literatura, como está preconizado na receita que o médico fez. Acho que é ter disciplina, né, doutor, no tratamento, né? É o que vai mandar pro resultado. Exato. O próprio paciente vai ditar o ritmo da melhora que ele vai ter, né? Além, claro, das medicações, da proposta terapêutica. Mas depende muito dele. A gente tem que ter muito essa conversa, esse acordo com o paciente. Entender se o paciente é um paciente mais difícil. A gente pega muito paciente que fica pingando em várias especialidades, em vários colegas. E nunca seguiu um mês com aquilo que foi preconizado, proposto. Então... ter esse acompanhamento certinho, né, doutor, efetivo. Muito obrigada pela sua participação. A gente tem um presente pra você, né, Gabi? Não acredito. Uma caneca do nosso programa. Mentira. Sim. Agradeço muito. Quero essa caneca lá no consultório. A gente coleciona canecas. Essa caneca.
Adoro caneca. Ai, que Então vai legal. estar lá na prateleira, então, de vocês. Ai, que linda, ótima. Ai, Ai, perfeito, que bom. agradeço. E um presente que eu sei que o senhor é super É, cuidadoso ótimo. com tudo, né? Tem um bônus aí, né? Nos cuidados Exato. com geral, com a pele, com o Ótimo. cabelo. Ah, não, sempre bom. Espero que você goste. Muito obrigada. Obrigada, E para as doutora. pessoas que querem te encontrar Isso. nas redes Agradeço. sociais, na sua clínica, Onde que elas te o nome. encontram? Perfeito. No Instagram, o meu arroba é Daniel B de bola, Ávalos, Daniel Bavalos. Perfil aberto, a gente acaba postando a rotina de consultório também. A gente trabalha na dermoclínica junto com a doutora Sandra, que também já deu uma conversinha, né? A gente fez o foi bem podcast com a legal. gente. É isso. Tá bom, Por a gente enquanto. deixa na Tem todos os descrição. telefones, Com tem no certeza. meu Instagram também, os telefones, o WhatsApp, assim a gente pode contatar a gente. Tá Legal. bom. Legal. Pessoal, a produção vai deixar tudo na descrição pra Isso. vocês, então já corre aí pra procurar o doutor aí. nas redes sociais dele, Isso. pra entrar em contato, pra melhorar aí sua saúde capilar, Ficar né, muito Fabi? cabeluda. Projeto Rapunzel, né? Isso. E é isso aí, pessoal. Um grande beijo Obrigada, e gente. até o próximo Obrigada, episódio. doutor. Imagina, Tchau, que tchau. isso. Tchau, tchau.